Pois bem, pessoal, eu acabei me atrapalhando no finalzinho. Final da segunda parte, porque a terceira parte começa agora. A terceira e última parte dessa nossa aula sobre o poder legislativo. Então, quando eu estava falando com vocês sobre as atribuições das comissões, ela cumpre um papel não só de examinar as matérias legislativas, mas também de fiscalizar os demais poderes. Então observem aqui que o Congresso Nacional, né, o Senado, ele está criando uma comissão para acompanhar as ações contra os incêndios no Pantanal. Né? Assim como há outras comissões, mas trata-se de uma comissão que é temporária, que ela é criada dentro de uma comissão permanente que respeita o regimento interno do Senado, que busca justamente o que? Acompanhar um interesse, né, que é nacional, né, que é a nossa soberania, né, e que é o mesmo que envolve a nossa soberania, né, o respeito ao meio ambiente, mas que envolve também um direito difuso, né, toda a sociedade, não só quem mora no Pantanal, não é um interesse apenas coletivo, né, da população do Pantanal, mas se a gente compromete o meio ambiente, né, se a gente agride o meio ambiente, a gente está agredindo a todos, não só o Brasil, mas o mundo, porque não tem fronteiras, né, para a degradação, aliás, os efeitos causados pela degradação do nosso meio ambiente. Então aqui nós temos um caso, né, e criou-se uma comissão temporária para averiguar, né, o Fundeb, né, o fundo, né, que é criado para, que existe para manter o ensino básico, assim como outros assuntos que custam caro, né, para a nossa sociedade. Então nós temos, né, as comissões mistas que unem as casas, né, a Casa Legislativa, Câmara de Deputados e Senado, né, e elas são criadas no âmbito do Congresso Nacional, né, e, como eu falei, conjuntamente deputados e senadores. Só que tem as comissões mistas que são temporárias e tem aquelas comissões mistas que são permanentes. Então, quais são os exemplos, né, de comissões mistas permanentes? Aquelas que vão examinar as medidas provisórias, isso por força da nossa Constituição Federal, no artigo 62, parágrafo 9. Então, ambas as casas elas precisam indicar, né, os deputados que vão compor, né, essa comissão permanente. E nós temos também a comissão permanente que vai analisar o orçamento, né? Esse orçamento ele é votado anualmente. Nós temos também, como eu pontuei para vocês, as comissões que são permanentes, são aquelas comissões temáticas. Então, existem matérias que para serem examinadas, né, elas precisam passar por essas comissões permanentes. Quem escolhe? A mesa diretora. E eu queria dizer uma coisa, às vezes a mesa diretora pode entender, isso é um entendimento, isso é uma decisão política, né? Não há uma obrigatoriedade, ela pode entender o seguinte: olha, essa matéria aqui legislativa, ela tem que passar necessariamente pela CCJ, né? A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Mas ela pode dizer que não precisa passar. Pode ser já discutida diretamente no plenário. Então, essa decisão ela é uma decisão política. Isso eu falo com muita clareza, porque eu estou acompanhando no doutorado como se dão essas decisões. Então, embora a matéria suscite, por exemplo, o Estatuto do Cigano, ele não vai passar por uma comissão de Constituição, porque a mesa diretora entendeu que não é necessário. Mas tem outras matérias que tem que passar pela comissão, né? Geralmente quando envolve emenda constitucional, né? Precisa passar pela CCJ. Quando existe impacto financeiro, né, escolhe aqui passar pela Comissão de Finanças, né, e assim por diante. Então aqui nós temos as comissões da Câmara de Deputados, né, as comissões permanentes da Câmara de Deputados. E nós temos as comissões permanentes também do Senado. Só a título de exemplo, aqui a Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Lá no Senado a denominação é diferente. Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Aqui fala em Comissão de Educação e Cultura, no caso da Câmara de Deputados. Lá no Senado
a gente fala em Comissão de Educação, Esporte, Cultura, Comissão de Educação, Culturas e Esportes, né? Então vejam que tem outra denominação. Mas essas comissões permanentes, elas são comissões em que vão examinar, vão realizar audiências públicas, né? O ministro da Educação, o último que nós tivemos, várias vezes foi convocado, né, para prestar esclarecimentos sobre alguma fala, alguma medida que se entenda agredir o nosso Estado democrático de direito e assim por diante, né? E assim, para finalizar a nossa aula, uma aula bastante densa de conteúdo, e o conteúdo não acaba aqui, porque nós teremos os seminários, e após os seminários eu ainda vou voltar a este ponto do poder legislativo, né, da composição do poder legislativo, mas vejam aqui, né, a nossa Constituição Federal, ele fez uma opção política. E qual foi a opção política? Atribuir competências que são privativas da Câmara de Deputados e competências que são privativas do nosso Senado. E vejam que o Senado Federal tem muito mais poderes, né? Além de ser menor, eu lembro num espaço da minha etnografia que um assessor parlamentar falou: os senadores estão no topo da cadeia alimentar da política. Né? E faz sentido, porque eles têm mais poderes, são menos senadores, né? São 81 senadores. Então, sistema bicameral, as decisões são tomadas por ambas as casas. Então, enquanto na Câmara de Deputados passa por 513 deputados, no Senado, 81 senadores, né? 81 parlamentares. Então, observem aqui, são 5 competências privativas da Câmara de Deputados. Eu já falei na aula passada, o juízo de admissibilidade de uma denúncia de crime de responsabilidade que atinja, né, o presidente, o vice-presidente ou os ministros de Estado. Eu sei que atualmente existem 50 ou mais de 50 denúncias de crime de responsabilidades, né, contra o presidente da República. Quem é que decide se vai colocar em pauta ou não? Né, realizar esse juízo de admissibilidade? É o presidente da Câmara. O presidente da Câmara, com a sua mesa diretora, recebe as denúncias, recebe as ações, né? E aí ele pode colocar ou não para ser julgado, para ser decidido pela Câmara, e aí vai seguir para o Senado, que aí sim vai fazer a análise do mérito, né? A Câmara admite, quem julga, né, de fato é o Senado. Então, ele autoriza se vai instaurar ou não o processo de impeachment, né? Proceder à tomada de contas do presidente da República quando o Congresso não faz, né? Porque é o Congresso que vai analisar a prestação de contas do presidente da República, né? Do Poder Executivo. Observem aqui a autonomia administrativa, né? Que a Câmara de Deputados tem. Como assim autonomia administrativa? Ela mesmo vai elaborar o seu regimento interno, né? E vai votar o seu regimento interno. A própria Câmara de Deputados vai dispor sobre a sua organização, funcionamento, polícia, criação e extinção de cargos, empregos e funções de seus serviços, né? E a iniciativa de lei para fixação de respectiva remuneração, né? Claro, observando os limites da lei e das diretrizes orçamentárias, mas veja que ela tem essa autonomia de dispor sobre a sua organização, sobre seu funcionamento. E essa autonomia também ela ocorre também no Senado. E eleger os membros do Conselho da República, nos termos do artigo 89 da Constituição Federal. Então, observe aqui, são 5 competências privativas. Já o Senado, são muitas competências privativas. Aqui eu estou falando de algumas, né? Na verdade, né, são 11 competências privativas do Senado. Então, enquanto um admite, né, se vai ou não processar, quem julga, quem processa, né, por crime de responsabilidade, né, seja o presidente e vice-presidente, os ministros de Estado, os comandantes da Marinha, Exército, da Aeronáutica, por crimes da mesma natureza,
Eu estou aqui destacando o crime de responsabilidade. Então, observe aqui uma função atípica, jurisdicional, de julgar, né? De exercer o quê? O julgamento. Então, veja uma função atípica. Né? Aqui é um caso de uma função atípica. Processar, né? Julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, do Conselho Nacional do Ministério Público, do Conselho Nacional de Justiça, Procurador-Geral da República, o Advogado-Geral da União por crime de responsabilidades. E aqui eu trago expressamente a redação. Será proferida, né, essa responsabilização. Crime de responsabilidade é um crime que tem natureza muito mais política do que jurídica. Observe o verbo adotado. Será proferida por 2/3 dos votos. Então aqui é uma maioria qualificada de 2/3 do voto. A perda do cargo com a inabilitação de 8 anos para exercício da função pública sem prejuízos das sanções judiciais cabíveis. Observe aqui que nós tivemos o caso da Dilma. Dilma, ela perdeu o cargo, mas não perdeu os direitos políticos. E aqui tem uma chave interpretativa para entender isso. O Constituinte usou o termo será e não que deverá. Vejam, e foi isso que orientou esse detalhe, pelo menos essa interpretação. Temos colegas na turma que não concordam, outros doutrinadores, juristas que não concordam. Mas aqui ele usa o termo ser e não dever. Pode processar e pode não haver o entendimento que houve crime de responsabilidade. Então, em partes, houve crime de responsabilidade, não houve crime de responsabilidade. Vai perder a função pública, então, será que vai perder? Veja, definirá se vai ou não perder, né, os direitos políticos. Não diz se deverá perder os direitos políticos. Isso aqui fez toda a diferença no caso da presidente Dilma. Foi meio que uma meia-culpa, né? A gente tira do poder, mas não te tira não lhe tira os direitos políticos. Né? Porque foi um contexto bem turbulento, né? As motivações, né? Aquele acordão, como se fala. Né? Mas voltando aqui, pessoal. Olhe que o Senado Federal, diferente da Câmara de Deputados, ele tem outras competências, né, que lhe colocam em uma posição mais prestigiada na nossa república, né, no nosso Estado Democrático de Direito. Então é ele, né, que vai arguir e aprovar quem? Os magistrados que estão lá nos tribunais superiores, que pode ou não confirmar a nomeação, né, a escolha do presidente. Ele vai arguir quem? Os ministros do TSU que são indicados pelo presidente da República, né? O governador do território, ele vai ser indicado pelo presidente, mas ele vai ser arguído e aprovado pelo Senado, né? O presidente e os diretores do Banco Central, o procurador-geral da República, né? Que este último não passou pela eleição interna, né? Foi uma decisão legal, mas a gente pode discutir a moralidade, porque desde 2003 havia um respeito, né, pela decisão tomada internamente pelo órgão, né, pelo Ministério Público Federal. Né? Vejam bem, aprovar previamente por voto secreto, após a arguição secreta, a escolha do chefe de missão diplomática em caráter permanente. Então, o embaixador dos Estados Unidos, que ficou aquela polêmica, vai ser ou não vai ser o filho do presidente? Legalmente poderia ser. A gente pode discutir a moralidade. Direito não se confunde com moral, embora muitos, né, o neopositivismo busque tratar como sinônimos. Suspender, né, uma lei que foi declarada inconstitucional, né, em caráter concreto, né, aprovar por maioria absoluta e por voto secreto a exoneração de ofício do Procurador-Geral da República antes do término do seu mandato.
Então, caso o procurador seja exonerado, né, pelo chefe do Poder Executivo, caberá. Olha o poder que o Senado tem. Aqui ele não está falando Congresso Nacional, está falando do Senado. Então, o Senado, né, realmente, se você observar a escolha que os nossos constituintes adotaram, ele tem mais poderes, né, do que a Câmara de Deputados. Né, por conta dessas opções políticas que estão aqui no artigo 52, nos seus 11 incisos. Né? Quem ratifica a decisão do Supremo Tribunal Federal, do TST, do STJ, do STM, é o Senado. Do TSU, Procurador-Geral da República, outros titulares de outros cargos cuja lei determina. Então o Senado tem muito poder. E assim, né, a gente encerra a aula de hoje. E espero que vocês complementem o que foi compartilhado aqui mediante as falas dos seminários.